Você já parou para pensar se as profecias do Apocalipse podem estar se cumprindo diante dos nossos olhos? O livro do Apocalipse descreve um personagem misterioso, o primeiro cavaleiro do Apocalipse, um cavalo branco, um arco, sem flechas, uma coroa e uma missão: sair vencendo e para vencer. Mas e se esse símbolo estiver mais próximo da nossa realidade do que imaginamos? Alguns estudiosos e intérpretes de profecias acreditam que certos eventos modernos, líderes políticos, acordos de paz e até símbolos globais, podem refletir exatamente o que foi descrito há quase 2000 anos. Hoje vamos analisar quem é o primeiro cavaleiro do Apocalipse, as possíveis conexões simbólicas com Donald Trump, o significado dos Acordos de Abraão, o simbolismo da bandeira dos Estados Unidos e até sinais culturais recentes como cerimônias globais. Vamos entender a profecia original. O primeiro cavaleiro do Apocalipse. O primeiro cavaleiro aparece quando Jesus Cristo, representado como o Cordeiro de Deus, abre o primeiro dos 7 selos. Isso está em Apocalipse 6, de 1 a 2. O texto diz: "Olhei, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer." Esse é o primeiro dos famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. A descrição apresenta 4 elementos principais, os 4 elementos do primeiro cavaleiro. Cavalo branco. Na Bíblia, o branco muitas vezes representa poder, vitória ou autoridade, mas muitos intérpretes acreditam que aqui também pode simbolizar uma falsa paz, uma liderança que surge aparentemente trazendo estabilidade. Arco sem flechas. Um detalhe muito curioso: o texto menciona um arco, mas não menciona flechas. Alguns estudiosos interpretam isso como conquista sem guerra direta, vitória através de diplomacia, influência, poder político e acordos internacionais. Coroa. A coroa representa a autoridade recebida, ou seja, esse líder ganha legitimidade ou poder global, vencendo e para vencer. O texto indica a expansão contínua de influência, sempre avançando, sempre conquistando espaço. Agora vamos analisar um líder político que muitos relacionam com esse simbolismo: Donald Trump. Antes mesmo de analisar suas ações, vamos observar o significado do próprio nome dele. Significado de Donald. O nome Donald vem do gaélico escocês, dominal. Ele é formado por 2 partes: domno, mundo. Ao, governar. O significado mais aceito é governante do mundo, chefe poderoso. Significado do sobrenome Trump. O sobrenome Trump tem origem alemã. Ele vem das palavras Trump, Trumpe, relacionadas a trombeta, anúncio ou proclamação, triunfo. No inglês, existe até a expressão Trump Card, que significa a carta decisiva que vence o jogo. Acordos de paz. Uma das ações mais marcantes do governo Trump foi um acordo histórico no Oriente Médio, os chamados Acordos de Abraão. Quem foi Abraão? Abraão aparece no livro de Gênesis. Ele é considerado pai do povo judeu, patriarca do cristianismo e patriarca do islamismo, ou seja, o ancestral comum das 3 grandes religiões monoteístas. Os Acordos de Abraão. Em 2020, os Estados Unidos mediaram acordos diplomáticos entre Israel e vários países árabes, entre eles Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão. A assinatura aconteceu na Casa Branca em 15 de setembro de 2020. O objetivo era diminuir conflitos históricos, abrir relações diplomáticas e criar estabilidade no Oriente Médio. Para alguns intérpretes proféticos, isso se encaixa na ideia de conquista através da paz, ou seja, um arco sem flechas. O simbolismo dos Estados Unidos. Existe também um símbolo curioso na própria bandeira e no selo dos Estados Unidos. A águia americana segura 13 flechas e um ramo de oliveira. As flechas representam poder militar. O ramo representa paz, ou seja, a ideia de paz através da força. Alguns veem nisso uma curiosa conexão simbólica com o cavaleiro que carrega um arco, mas não usa flechas. Além dos Acordos de Abraão, o governo Trump apresentou propostas como o plano chamado Peace to Prosperity, um plano de paz envolvendo Israel e Palestina. Ele incluía reconhecimento de Israel, possibilidade de um Estado palestino e investimentos econômicos na região. Também houve iniciativas diplomáticas envolvendo negociações regionais,
pressão sobre o Irã e tentativas de reduzir conflitos no Oriente Médio. Alguns estudiosos de profecias conectam esses acontecimentos a textos como o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Em Daniel, capítulo 9, existe a profecia de um possível acordo envolvendo Israel no fim dos tempos. Por isso, muitos observadores de profecias ficam atentos a qualquer grande acordo de paz na região. Vale lembrar que essas interpretações são teorias proféticas. Elas fazem parte de estudos escatológicos e não representam consenso entre historiadores ou teólogos. Mas existe algo ainda mais intrigante. O cavaleiro do cavalo branco não vem sozinho. Logo após ele, o livro do Apocalipse descreve a chegada de outro cavaleiro, o segundo cavaleiro. O cavalo agora não é branco, ele é vermelho. E sua missão é clara: tirar a paz da terra. Esse cavaleiro recebe uma grande espada e representa algo que a humanidade conhece muito bem: guerra. Ao longo da história, muitos intérpretes acreditam que os cavaleiros representam fases ou movimentos que podem acontecer na história humana. Primeiro vem a conquista e a influência. Depois, o conflito. E olhando para o mundo atual, fica impossível não se perguntar: será que já estamos vendo esse segundo cavaleiro agir? Hoje vemos tensões crescentes entre grandes potências, guerras regionais, conflitos econômicos, disputas por território, energia e influência global. A história nos mostra algo importante. Quando guerras se intensificam, cadeias globais começam a se quebrar. Portos são bloqueados, rotas de comércio são interrompidas. Petróleo e energia se tornam armas geopolíticas. E quando isso acontece, as consequências atingem o mundo inteiro. Economias entram em crise, a inflação aumenta, os alimentos ficam mais caros. E então surge o próximo símbolo descrito no Apocalipse: o terceiro cavaleiro. O cavalo preto, associado à escassez e à fome. Um cenário onde alimentos se tornam raros e caros, enquanto sistemas econômicos entram em desequilíbrio. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta. O livro nunca diz que os cavaleiros não podem agir ao mesmo tempo. E isso levanta uma pergunta perturbadora. Será que esses eventos são apenas coincidências da história? Ou será que já estamos vivendo, pouco a pouco, os sinais descritos há quase 2000 anos? Enquanto isso, a maior parte do mundo segue distraída, entre redes sociais, entretenimento, notícias rápidas e a constante enxurrada de informações nos nossos celulares. Talvez nada disso tenha relação com profecias. Ou talvez os sinais estejam acontecendo diante de nós, enquanto poucos realmente observam. E se isso for verdade, a pergunta mais importante não é quando tudo vai acontecer, mas sim, será que já começou? Gostou do vídeo? Então não pare por aqui. Assista também aos outros vídeos do canal. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que esses eventos podem ter alguma relação com as profecias descritas no Apocalipse? Ou tudo isso são apenas coincidências da história? E se você gosta de vídeos que fazem a gente pensar sobre história, mistérios e acontecimentos que podem estar ligados ao nosso tempo, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder os próximos. Pessoal, até a próxima!